Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um vídeo, né, Arthur? Pro seu canal, As Aventuras de Arthur. Como eu falei no último vídeo, eu disse que eu viria trazendo um vídeo para vocês, falando um pouco da minha experiência, de como que tem sido, né, ter um prematuro dentro de casa. Porque, assim, já é difícil, com certeza, cuidar de um bebê recém-nascido. Quando se trata de um prematuro, tem muitas coisas envolvidas. Então, eu queria dividir isso com vocês, que eu acredito que a maioria que assiste os vídeos participaram de todo o processo do Arthur, né? E também com aquelas pessoas que talvez vão passar por esse processo ainda e talvez estão passando e ficam meio desesperadas. E eu queria muito ter achado vídeos, tem muito pouco vídeo sobre prematuros, assim como o Arthur, tão prematuros. Então, por isso que eu decidi, dentro do YouTube dele, que eu acabei transformando para ele, falar um pouco, né, desse processo. Bom, sem muitas delongas, vamos logo ao vídeo. Qual foi a pior parte? Gente, a pior parte é o começo. Por quê? O Arthur ficou quase 4 meses na UTI. Então, você tá lá, você tá acostumado com máquina, apitando se tiver algum problema. Você tá acostumado que ele tem médico 24 horas, enfermeiras 24 horas. Enfermeiras que não dormem pra cuidar dele. Então, assim, quando ele vem pra casa, é uma agonia, assim, de você achar que você não vai dar conta de tudo que é normal parecer anormal, sabe? Eu quero dar um exemplo que aconteceu com o Arthur. Talvez nunca tenha acontecido com ninguém, talvez tenha acontecido com um monte de gente. Eu sei que bebê engasga muito. Mas logo no início, quando eu fui dar vitamina pro Arthur, ele engasgou de uma forma muito grosseira. Ele ficou com a boquinha roxa, ele ficou assim, e ele não conseguia tossir. E como eu tinha feito um mini curso lá de quando o bebê engasga, eu achei que eu ficaria muito desesperada e ligaria pro 911 de primeira, mas eu tentei fazer o que o curso ensinou, que é pôr ele assim, pra baixo no meu braço e bater nas costas dele. E demorou um pouco, eu não sei o tempo, gente, porque pra mim parecia eternidade, mas ele conseguiu tossir e aí eu vi que ele tava respirando, a boquinha dele foi rosando de novo. E eu tava sozinha em casa, então foi algo assim, eu fiquei desesperada, eu fiquei um monte de dias sem dar vitamina pra ele. Toda hora que eu dava mamar, eu dava com muito medo dele engasgar, então eu fiquei com esse medo dele engasgar por muito tempo. E como ele tem refluxo, muitas vezes no meio da noite ele tossia, e porque voltava e dava essa engasgadinha, mas o engasgado com tosse, ele é um engasgado bom, porque quando ele tosse é bom, né? Mas eu ficava desesperada. Então, tipo, esse primeiro mês dele em casa, eu praticamente não dormia. Tudo era a big deal, algo muito grande, sabe? Então, a gente sente um pouco de falta, por mais que a gente odeie as máquinas, da máquina tá falando pra gente, tá ok, ou não tá ok, alguma coisa tá errada. E como não tem máquina pra te avisar, você não sabe? Então, tipo, você vai mesmo pelo instinto de mãe. Então, acho que isso é uma dificuldade do prematuro, porque você tá acostumado e você acha que qualquer coisa vai ser algo, né? A segunda coisa do prematuro é essa questão da idade, né, corrigida, que mais ou menos até os 2 anos ela dura, depende muito da criança, mas a diferença é que, por exemplo, o Arthur, ele vai fazer 6 meses, mas o Arthur, ele tem o tamaninho de um bebê que vai fazer 3 meses, entendeu? Então, muita coisa dele é a de um bebê de 3 meses. Então, essa coisa pra até a nossa cabeça entender, seu filho não vai sentar agora, seu filho não vai pegar o brinquedo agora e brincar. Ele não vai fazer essas coisas, embora ele tenha 6 meses. Ele vai fazer algo de um bebê
de 3, que na verdade ele era para ter nascido 11 de julho, então 11 de outubro ele faria 3 meses. Então isso dificulta um pouco, né? Porque até a gente conseguir entender isso e colocar na nossa cabeça que não é assim, porque às vezes outras mães que te conhecem fala do bebê dela, não, mas com essa idade faz isso, mas não é bem assim com o seu bebê. Seu bebê é único e especial e ele vai fazer as coisas na hora dele. Por exemplo, o Arthur tem muita coisa que ele faz de um bebê de 5, 6 meses. Por exemplo, a atenção que ele tem quando a gente fala com ele, a risada que ele dá quando a gente fala com ele imita coisas que eu faço. Isso já é de um bebê mais evoluído. Outras coisas não, por exemplo, sentar, rolar, pegar um brinquedo, ele ainda não faz nada disso. Ele tenta bater nos brinquedos, ele fica atento ao brinquedo, ele escuta o barulho, ele olha ao redor, ele tá atento ao tudo, mas pegar o brinquedo, assim, ele segura o brinquedo, mas ele não tem noção. Então ele não vai no rumo do brinquedo, ele vai batendo assim a mão e às vezes ele segura o brinquedo e logo larga. Então é algo que ele vai desenvolvendo no tempo dele. A mesma coisa é falar, andar, são coisas que vai ser no tempo dele. Outras coisas já é no tempo normal, vacinas é no tempo normal, o pediatra dele disse que já vai introduzir alimentação agora com 6 meses, normal, então muita coisa vira normal. Mas peso, altura, você fica assim, meu Deus, meu filho é muito pequeno. Mas é porque você tem que conscientizar que ele tem um tamaninho que ele tem que ter, porque ele tava ali ele nasceu antes, mas ele tava ali terminando de ser gerado, né? Então, o crescimento mesmo em si começa depois, realmente, do nascimento. Ele nasceu com um tamanho que ele estaria na minha barriga, né? Aliás, ele nasceu menor, mas mais magrinho, porque ele nasceu por conta do problema da minha placenta. Então, ele nasceu abaixo do peso normal, mas, por exemplo, se ele nasceu com 600 gramas, hoje ele tá com quase 5,5 kg, é normal o tempo que passou, quase 6 meses, ele ter ganhado isso tudo. É o que ele ganharia mesmo, né, em 6 meses de vida, mas ele nasceria com mais peso. Então, acho que deu pra entender, né? Bom, fora isso, não tem mais, assim, grandes coisas. A questão é que depende muito de cada bebê, depende muito da prematuridade de cada bebê, o que eu vou falar agora, que é questão de médicos, né? Tem bebê que vem com oxigênio para casa, tem bebê que não precisa de médico nenhum, então vai variar muito, né, de prematuros. Quando vem com oxigênio para casa, vocês já devem ter visto em filme ou pessoa mesmo, é um tubo, tipo aquele tubo quando você mergulha, é um tubo com oxigênio, vem um caninho, põe no nariz e você tem uma maquininha que mede, né, o batimento cardíaco, então coloca os negocinhos nele. Então é como se fosse na UTI, mas em casa. E é claro, ele só vai com oxigênio para casa se o oxigênio já estiver no mínimo possível. Então é só um básico do básico o oxigênio que vem para casa. Não é algo que vai te dar uma dor de cabeça, você entendeu? Mas é ruim, né? Anyways, é ruim. Mas, questão dos médicos. Tem bebê que não vai precisar de médico nenhum. O Arthur já foi muito médico e ainda vai muito médico. Vamos lá. Ele teve que ir no retorno do médico que fez a cirurgia das hérnias. E ele vai ter que retornar novamente em novembro com esse médico. Ele teve que ir no endocrinologista, mas que nem o endócrino entendeu porque que o hospital mandou ele ir. Porque tá tudo bem, não tem necessidade dele ver o endócrino agora, então ele foi à toa. Aí ele vai todo mês no pulmonologista, que ele toma uma injeção. Essa injeção, acho que eu já comentei, ela é uma injeção só preventiva para doenças respiratórias, por conta dele ter ficado muito tempo no respirador. Então, se ele pega essa doença, a probabilidade de ele voltar para o respirador é muito grande. Então, ele tem que tomar essas injeções, eu acredito que elas acabam em dezembro. Então, todo mês ele tomou agosto, setembro, vai tomar outubro, novembro e dezembro, faltam 3. E ele foi no cardiologista por causa do buraquinho do coração, que eu já falei no testemunho, quanto no vídeo passado, acho que também comentei.
e o buraco de fora fechou, mas tinha mais um buraquinho de dentro e eu nem sabia disso. Mas ele disse que fecha sozinho, mas anyways ele marcou um retorno para abril. Mas ele não tá tomando medicamento nem nada disso. Ele fez 3 testes de visão na NICU, porque os bebês que utilizam por muito tempo o oxigênio, como foi o caso do Arthur... Ai, desculpa. Gasguei. Como foi o caso do Arthur, eles podem ter problemas de visão, então eles se preocupam muito com isso. Então ele fez 3 exames lá, que deu normal, mas tem que refazer em janeiro. Então em janeiro ele tem que voltar nesse médico, no oftalmologista, pra rever se tá tudo certo. Tá certo, mamãe, que foi? Não tá aguentando não. Tá terminando. Então, eu acho que são esses os médicos. E além disso, o Arthur tá fazendo fisioterapia uma vez por semana. Se vocês conseguem ver, tá vendo que a cabecinha dele aqui tá mais comprida. E aqui é mais redondinha. Por quê? Porque lá na NICU, durante os 4 meses, as enfermeiras, mesmo as fisioterapeutas falando, elas mantinham o Arthur deitado sempre desse lado. Por quê? Primeiro, elas trocavam a fralda sempre do lado de cá. Então, ele sempre olhava pro lado de cá. E quando mudou o bercinho dele de lugar, o berço era encostado na parede. E aí, o rosto dele ficava virado pro lado de cá, que é esse lado aqui. Então, ele ficou muito deitado desse lado, que fez a cabecinha dele ficar mais reta aqui. Então, o que que acontece? Ele tem muita dificuldade para virar desse lado de cá, ó. Ele vira, mas ele vira com dificuldade. Então, assim, não vira uma coisa... Agora ele tá virando bem, tá vendo? Porque ele tá fazendo fisioterapia. Antes, eu fazia isso aqui, ele ficava assim e não queria virar. E se eu fizesse desse lado de cá, ele virava rapidamente. Por isso, ele tem que fazer fisioterapia uma vez por semana. A fisioterapia pode ajudar já a consertar, porque a cabecinha do bebê é até 18 meses para ela se formar completa e ficar completa do jeito que tem que ficar. Se não ficar como tem que ficar, bem redondinha, toda redondinha e perfeitinha, aí ele vai para um outro especialista que usa um capacetezinho. A fisioterapeuta acha que não vai ser necessário, porque a gente começou a fisioterapia bem cedo. Então, toda semana tem fisioterapia, todo mês tem pulmonologista e tem o pediatra, que nesse início é bem... quase todo mês, né? Então, esse mês a gente já tem que ir para ele tomar as vacinas de 6 meses. Aí eu já não sei quanto que eu vou voltar, depende dele lá, eu acho que é em 2 meses, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa, eu acho que não. Eu acho que ter um prematuro em casa é isso. Como eu disse, vai depender muito da prematuridade do bebê, né? Mas eu acho que a parte mais difícil não são os médicos, a parte mais difícil realmente é o início. Que você tá acostumado a uma máquina te avisar se tá tudo bem ou não. Tem enfermeiras 24 horas à sua disposição, médico também. E você em casa é só você, seu marido e Deus. Então, é bem difícil mesmo. Acho que foi a parte mais difícil. E eu ficava orando pra Deus me dar força e pedindo pro Arthur crescer um pouquinho. Ai, Deus, que ele cresça logo só mais um pouquinho, só um pouquinho, Deus. Eu sei que eu quero curtir, mas só um pouquinho pra passar essa fase difícil. Mas passou, hoje eu sou bem tranquila. O Arthur, às vezes, ele engasga e eu espero ele ver se ele tá bem antes de... Ai, corre, corre, corre. Não, eu tô bem tranquila a respeito disso. E a gente fica preocupado de coisa de mãe, mas eu tô bem normal hoje, né? Outra coisa que eu ia falar é que os prematuros masculinos, os menininhos, tem problema do testículo descer, né, no tempo. E o do Arthur ainda não desceu tudo, então ele tem um que tá bem parado no meio. E esse é um outro problema de um prematuro, que você tem que orar para que desça, para que não tenha que fazer cirurgia. Então, até 1 ano tem que descer. E a gente tá orando e pedindo para que ele não tenha que fazer cirurgia para ajudar a descer. Isso é normal em prematuro, principalmente homem. As hérnias, que também é normal em homem. O Arthur teve 2 hérnias inguinal e teve que fazer cirurgia na NICU. E ele tem a hérnia umbilical, que isso é normal, tipo, de praticamente todos os prematuros.
Mas ela tá bem pequenininha e também, se não sumir, faz uma pequena cirurgia depois dos 2 anos. Mas não acredito que vai ser necessário. Bom, gente, é isso. O próximo vídeo que eu quero fazer de coisas que eu achei que valeu a pena comprar e que não valeu a pena comprar. Teve muita coisa que eu comprei que o Arthur não usa, nunca usou e nem vai usar. E teve coisa que eu comprei que ele usa sempre e que valeu muito a pena e que eu achava que eu não ia usar tanto e usei muito. Então eu vou organizar isso aqui em casa. Tem gente que quer que eu acabe o vídeo e aí eu faço o vídeo pra vocês, tá bom? Tá, tchau, filho. Sem se olhar. Tchau, gente. Eu não consigo ficar tanto tempo parado, não, gente. Quieto. Beijo, gente. Tchau.